Vamos falar um pouquinho sobre métodos de crescimento de igreja e educação cristã. Eu estou usando um livro da antiga editora dos Batistas, da Juerp. Era uma casa publicadora que a gente tinha. E esse livro, né, de Lécio Dornas, é um pastor educador conhecido do campo batista, no livro A Nova EBD, EBD de Sempre. Eu não vou bater na tecla sobre EBD, porque eu quero falar sobre educação cristã, certo? Mas aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, para a gente perceber a importância da educação cristã, por exemplo, para o próprio crescimento da igreja. Deixa eu pegar aqui, vamos pegar algumas coisas. De acordo com a fala dele, ele diz que é uma verdadeira avalanche de métodos chegando a cada dia e se apresentando como salvadoras da pátria. Chegam da Alemanha, da Coreia, da Colômbia, dos Estados Unidos e apontam falhas na estrutura da igreja, na visão de ministério, em seu funcionamento e em seu compromisso denominacional. Por exemplo, tem gente que, vamos lá na Coreia para ver a maior igreja do mundo, como é que eles fazem. Aí tem gente até que ri, né? O cara sai daqui, vai para a Coreia e descobre que o segredo da igreja da Coreia é porque eles oram muito. Então, assim, e realmente oram muito mesmo. Por exemplo, aí o indivíduo vai e pega os 5 passos de não sei que lá dos americanos, né? E assim, geralmente é aquela coisa de valorizar o que vem de fora para a igreja crescer, sem considerar o seguinte: qual é a realidade da sua igreja? Porque, por exemplo, quando a gente tem vou pegar uma situação, na região da minha igreja, da coisa de 9 horas, 9h30 da noite, parece que é meia-noite no bairro onde eu moro, entende? O bairro onde eu moro, dá 11 e pouca da noite, tem gente correndo, tem um monte de coisa acontecendo. No bairro da minha igreja, dá 9 horas, parece que assim, já é quase 1 da manhã. Aí eu fui pregar na Primeira Batista em Itaipu, Niterói, região litorânea lá de Niterói, e o que aconteceu? Só o culto começou às 8. O culto começou às 8. A palavra foi passada para mim por volta das 9, né? E você sabe que eu prego em 25 minutos. Então o que acontece? Aí nisso, quando eu terminei de pregar, já estava na casa de umas 10h05 mais ou menos, e ninguém foi embora. Por exemplo, se é na minha região, a não ser se fosse uma igreja pentecostal, que o cara me passa a palavra às 9 horas, eu prego até às 10 e está todo mundo lá, né? E é claro que assim, o pessoal, né, que foi lá só para ter oportunidade, vai saindo de fininho, né? Eles vão saindo assim meio abaixado, né? E tal, no meio do culto. E aí nesse caso, chega termina o culto. Pastor, vamos ali que a juventude vai comer um pastel em tal lugar. Aí a gente foi. Chegando lá, a gente ficou lá conversando, batendo papo, aquela coisa todinha e tudo tal. Aí, vamos embora. E eu, né, sempre com aquela preocupação, né, de assim, minha esposa pode achar que está acontecendo alguma coisa, não sei o que lá, que hora que eu saí da igreja, quebrada, né, tu fica com a neurose, né. Aí nisso eu falei: rapaz, eu estou sem bateria aqui, tem como você mandar uma mensagem para sua esposa para dizer que a gente está aqui? Ele: não, mas a Patrícia sabe, que a esposa dele. Eu falei: mas a Patrícia está perto da minha esposa e vai dizer que eu estou tranquilo contigo aqui, né? Então, assim, ou seja, eu fui para Niterói, mas Belfor Roxo estava comigo, né? E aí nesse caso, por exemplo, ele foi, mandou a mensagem, a gente continuou batendo papo. Quando a gente chega, né? Aí eu vejo: meu Deus, ficamos até meia-noite conversando. E movimentação, rua, não sei o que, aquela coisa todinha. Igreja não, tudo fechada por causa da aglomeração, né? Porque assim, o Covid é crente, mas agora as outras coisas não estavam não. E aí nisso, a gente seguindo. Aí eu olhei, aí eu pensei assim: não dá para você botar numa igreja como aquela o ritmo da minha. Deu para entender? Então, por exemplo, as igrejas da região de Barra da Tijuca, Recreio, os cultos da manhã começam bem mais tarde, entende? Em vez de começar negócio de 8 e pouca, 9 horas, é de 10 para lá.
E assim, por quê? Deu meio-dia, ninguém está com pressa de ir embora, igual a dona lá de Caxias que tem que fazer almoço. É outra realidade. Aí às vezes você, por exemplo, com a cabeça de um lugar, quer fazer trabalho em outro lugar. E aí onde tem o problema da pessoa que assim, vou para a Coreia, vou para a Alemanha, vou para os Estados Unidos, vou para a Colômbia, vou para não sei o que, tal. Tem coisa que você pode até aprender e ajustar, mas agora não tem como você pegar uma forma de um lugar e botar no outro. Então parece que pelo menos é uma crítica, né, que ele vai fazendo aqui. E nisso, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui na nossa situação? A gente, vamos adaptar, o que deu certo lá, o que não deu e tudo tal, mas aí a gente tem que se perguntar, não é melhor, em vez de pegar o pacote, pegar o princípio? Porque se você olhar o caso da igreja do próprio Po Yang-shu, David Yang-shu, lá da Coreia, a força daquela gente está na oração. Se você chegar às 5 e pouca da manhã na igreja deles, está cheia e de gente orando. Se você fizer teu povo 5 e pouca da manhã, de uma segunda-feira, está lá orando, glória a Deus, beleza. Agora, daí a você, por exemplo, querer reproduzir o trabalho, que enquanto você botar, vamos botar o povo para orar, tranquilo. Vamos ler mais a Bíblia, tranquilo. Agora tem coisa, né, horário, dia. Vamos pensar o seguinte, eu sou do tempo que tinha até a música do crente domingueiro. Hoje, nem domingueiro a gente tem mais. Eu queria ter crente domingueiro hoje em dia, entende? Mas nem domingueiro a gente tem mais. E tem um hino que até fala que a pessoa que não vai no domingo está roubando de Deus, entende? Só que hoje, pensa bem, posto de gasolina, Uber. Então aí você vê, né, pessoas que trabalham em várias situações, comércio, lojas americanas. Imagina um irmão que trabalha no Guanabara. Então você tem uma série de situações que assim, manter o modelo de 30 anos atrás também já não cabe. O problema é conseguir convencer a igreja, né? Ainda mais a gente que é a igreja batista, discute na assembleia, esse negócio assim, é bem mais complicado, né? Naquelas igrejas que o pastor bate na mesa é mais fácil, mas o que acontece? O povo não briga, mas não vai. Ou seja, tudo bem, a partir de agora vai ser assim. Sim, senhor. Aí chega na hora, cadê o povo? Não deu, dor de cabeça, vou ficar resfriado semana que vem, entende? E por aí vai. Por quê? Porque às vezes a gente não está lendo a cultura. É que nem você querer trabalhar com criança usando a linguagem do adulto, né? Então eu estava tendo uma aula de psicologia da educação, e aí nisso a professora estava falando, né, que recentemente a pesquisa que se fizeram sobre a retenção de conteúdo, concentração, atenção de um adulto hoje, com essa era de mídia social, de internet, velocidade de informação, a boa parte das pessoas conseguem prestar atenção até coisa de 10, 15 minutos. Então o que acontece? A cada 10 minutos tu já tem que estar fazendo alguma coisa para trazer o cara de volta. Ou fala em 10 minutos e acabou, um dos dois. Então, aí o que acontece? Aí o indivíduo ele vai pegar aquele modelo lá do pastor da gente, quando a gente conhecia a dança do chepe-chepe, fazia social depois, aquele negócio todinho. Aí tu vai assim, aquela fala monótona, aquela sequência de palavras como bula de remédio, e aí quando vai ver, a pessoa assim, ela está olhando para sua cara, mas a cabeça dela está lá em outro lugar. Então imagina, se isso acontece com a gente que é crente e que já viveu uma outra época, imagina quem está chegando agora, imagina os adolescentes, imagina, né, a questão de você estar num bairro e vai para outro. Então é como aquele caso, minha esposa, ela falou que estava malhando, né, aí tinha as donas que estavam malhando, estavam conversando, e ela ouvindo a conversa. Aí uma irmã foi de igreja, né? Aí a dona falando com a outra assim, porque sabia, no Instagram você pode usar um filtro, não sei o que, outra filtro, o que é filtro? Eu falei, Gisele, nem me diz nada, é tudo gente que passou dos 40. Eu falei, claro, não sabe o que é filtro,
Só pode ser da minha idade para lá. Entende como é que é o negócio? E aí, assim, e às vezes a pessoa, assim, ela acha que ela está se relacionando com as pessoas como se, assim, todo mundo pensasse igual a elas. E não é assim. Eu sou de uma época de respeito aos mais velhos, respeito à autoridade. E aí hoje eu lido com uma garotada folgada. Entende? E não adianta eu falar, porque no meu tempo eu comia pão com banana. Não adianta eu falar isso para eles. Por quê? Eles foram treinados a ver a autoridade de uma outra forma, né? Quando que eu na minha infância ia ver black bloc acertando o policial militar apaulado, o cara sendo carregado desacordado? Eu nunca imaginaria isso na minha infância, né? Mas meu filho está nascendo numa época que isso é a coisa mais comum do mundo. As pessoas ocupam prédios públicos e estão dizendo que isso daí, né, é em defesa da democracia, né? E aí, por exemplo, nessa situação, né, você olha para um contexto desse, como é que você, né, vai pregar para as pessoas achando que elas pensam igual você na época da união de treinamento? Não dá, é outro tempo, né? Eu e minha esposa, a gente pegou a época de sociedade dos homens, sociedade de moças, né, tal. Então, aí hoje você entra no site da União Feminina e você vê que a MCM tem MCM jovem, singular, entende? Ou seja, porque não dá mais para botar o formato de antigamente, porque antes era o quê? As moças solteiras, chegou a ter a JCA, mas as moças solteiras era o quê? Da sociedade de moças, certo? Quando casava, ia, né, para a União Feminina, para a sociedade de senhoras, né? E aí acontece, hoje, muitas moças não casam e já são mães, outras, né, são adultas, mas são solteiras ou divorciadas. Como é que elas, naquele tempo, a gente tentava arrumar um jeito de encaixá-las em algum lugar? Hoje não dá, porque são muitas. A configuração familiar da igreja mudou. Aquela família nuclear, pai, mãe, filho, não existe mais praticamente. Ou existe a PAN, né? Que é assim, faz o papel de um, faz o papel de outro, né? O pai, se tiver vivo, às vezes não cuida dos filhos, né? Está cuidando do filho da outra mulher, né? É uma situação mais ou menos assim. E aí você olha a situação dessa, assim, se a igreja não dialogar com esse tempo, aí tu vai pegar, não, porque a Alemanha, a Suécia, a Suíça, né? Então, gente, não dá. É como, por exemplo, pegando essa situação nossa, né, do hashtag Fique em Casa. Existem países que dão suporte financeiro para você ficar em casa. O Brasil, sem coronavírus, estava uma luta para tirar a gente do mapa da fome. Sem coronavírus, gente morria nas filas de hospital. Gente não conseguia uma transferência sem coronavírus. Entende? Por exemplo, eu fico escutando algumas questões, né, de UTI, não sei o que, não sei o que lá. Gente, hoje eu acredito que a gente está até melhor, porque a gente tem menos médico, porque muitos profissionais de saúde infelizmente morreram. A gente tem menos médico, a gente tem menos enfermeiros, a gente tem mais técnico em enfermagem do que enfermeiro, embora a gente ache que a gente que é leigo, acha que todo mundo é a mesma coisa, né? E com toda essa dificuldade, a gente está tendo atendimento, sem falar dos tais dos hospitais de campanha que desmontaram antes da tal da segunda onda, e que disseram que dava para ter campanha eleitoral, porque estava tudo só álcool em gel, botar máscara e sair por aí, né? Aí depois da eleição, aí veio a segunda onda. Interessante, né? O vírus falou assim, peraí gente, peraí, porque tem eleição, entendeu? Depois a gente volta. E aí nesse caso, observa bem como é que são as coisas. Aí você olha a situação dessa, não tem como o Brasil fazer igual países desenvolvidos, porque os políticos do Brasil têm benefícios diferentes dos benefícios dos políticos dos países desenvolvidos. Então, quando você vê um filme europeu de um deputado, alguma coisa assim, tu vê o cara de bicicleta, morando num apartamentinho pequeno, tu fala assim, é filme, se é ficção, não pode? Porque aqui no Brasil,
É o carro blindado, não sei quanto segurança, não sei quanto, sei lá, aí ele tem casa para morar em Brasília, mas ele pega o avião para ir para casa no Rio de Janeiro, né? Modo de falar, pode ser outro estado. Opa, Rio de Janeiro não tem essas coisas, aqui é outro nível, cidade maravilhosa, né? Mas lá em Caxias, onde eu moro, é outra situação. E aí nesse caso, observa bem, diante de todo esse quadro, não dá porque o outro país não tem brasileiro. Na Copa do Mundo, o japonês catava o lixo do nosso estádio e o brasileiro jogava lixo no nosso estádio. Então, não sei se dá para perceber, teve tsunami, terremoto lá no Japão, e em coisa de dias os caras asfaltaram tudo. Terremoto. A gente sem terremoto bota quebra-mola e não tira o buraco. Então você dá para perceber que assim, essa volta toda é para falar, né, sobre essa questão de ter cuidado na hora de ficar importando o método de igreja, porque a igreja de vocês não é igual a minha, entende? Então assim, o contexto do Rio de Janeiro não é igual ao contexto da Baixada. E aquele caso, né, com todo respeito a vocês, mas vocês são quase baixados, vocês estão aqui perto, né? Então, eu costumo brincar que assim, o pessoal da altura de Pavuna e de Vigário Geral, né, é um pessoal que assim, não, tudo bem, o pessoal, né, boa noite, o pessoal de Pavuna e Vigário Geral, para mim é quase Caxias e São João, tu tá entendendo? Então, assim, aí você olha, por exemplo, esses contextos. Pô, o cara daqui vai para Campos dos Goitacazes. Ah, porque isso aqui deu certo lá em Caxias. Opa, peraí. Vai para Mato Grosso do Sul, peraí. E a gente está falando de Brasil. Como é que você vai pegar um pacote de outro país? Entende? Como é? Opa, todo. Entende? Essa é a questão, que é a crítica que o Lécio Dornas faz no questionamento dele. Quanto, por exemplo, a situação, né, de firmar o princípio, né, a gente tem que observar que a igreja, ela, por exemplo, ela não precisa necessariamente escolher dentre vários métodos, ela pode usar o que realmente é bom em cada um deles. Eu sou mais ou menos desse pensamento, digamos assim, eu leio um monte de coisa, e eu vou tentando fazer ajuste na minha igreja. Por quê? Não deu certo? Tira. Deu certo? Mantém. Agora, digamos, quando você pega um pacote, você tem que fazer o pacote, é tipo franquia. Pô, imagina, tu vai montar uma loja do Bob's, tem que ser daquele jeito, com todo respeito a quem quer pegar o modelo e botar a igreja naquele modelo, mas assim, por exemplo, embora comece tudo com S, mas São João não é Saddleback, entende? São situações diferentes. Então a gente precisa pensar nisso. Claro que, obviamente, dá para a gente fazer algumas coisas, vai fazer, mas talvez atropele algumas pessoas. E aí eu não sei se dá para perceber. Para mim, igreja é gente. Se precisou atropelar pessoas, eu sei lá, eu já não me sinto muita vontade de seguir, né? Que nem eu estava assistindo um vídeo, com todo respeito à escolha política de cada um, tá? Mas eu gosto muito de um canal do YouTube, Sputnik, né? Também os sigo no Twitter, que eles polemizam muita situação, né? Bota uma virgem para conversar com uma prostituta, né? Bota um pastor, né, para conversar com um rabino. E aí eu estava assistindo hoje um venezuelano refugiado no Brasil conversando com uma vereadora mulher trans do PSOL. Gente, eu achei fantástico aquilo ali. Por quê? Porque quando eles batiam papo, ele estava dizendo, olha, o bom de estar numa democracia é que você pode defender o socialismo. Agora, se fosse o contrário, né, eu, como defendendo democracia, né, num país socialista, eu teria problema. Entende? E assim, diante de uma situação dessa, é importante, né, a gente observar nisso tudo, que quando você, em nome da liberdade, né, você impõe alguma coisa, né, eu até vejo, por exemplo, assistindo o filme O Poço, eu quase gostei do socialismo, porque meio que assim, tu quer tentar convencer o pessoal a se ajudar para sobreviver, mas cada um quer ter o seu. Então eles começam na marra mesmo, na burdoada, não sei quem aqui assistiu o filme O Poço, né? Na burdoada para resolver o negócio e resolver a parada.
Aí eu olhei assim e falei, do jeito que a raça humana né, parece que tinha que ser desse jeito. O problema é que o livro que eu quero até passar para vocês, na parte de ética, né, para a leitura, quem já leu, eu peço desculpa, que eu vou pedir para ler de novo, né, porque a gente tem um nerd aqui, né, que assim, tudo que a gente fala ele já leu, mas assim, aí, né, então o que acontece, mas é de George Orwell, a Revolução dos Bichos, né, então que, por exemplo, embora ele não seja defensor do capitalismo, ele é um crítico de ditaduras, e eu acho isso fantástico, porque assim, não é um cara, por exemplo, que está defendendo a ultradireita, ele está atacando a ditadura que às vezes quem está à esquerda, em nome do povo, para o seu bem, entende? Faz algumas coisas que não deveria. Então eu acho que assim, a crítica dele me lembra muito o Mano Brown fazendo crítica à candidatura do Haddad. Por quê? Porque o Mano Brown não era bolsonarista, Mano Brown não era de direita. Eu já vi vídeo do Mano Brown dizendo que traficante é comerciante. Mas quando ele, por exemplo, viu que o PT desgrudou do povo, chamaram o cara para falar. Eu sou do seguinte pensamento: se eu não quero ouvir algo que me contraria, eu nem pergunto. Eu por exemplo, eu preguei, né? Não pergunto a ninguém na igreja o que acha da minha pregação. Não pergunto. Vai que a pessoa fala um negócio que eu não gosto. É melhor não perguntar. Se a pessoa quiser dizer, o problema é dela. Agora, já viu aquela pessoa que fala assim, tô bonito? Aí tu fala assim, não tá não, pronto, ficou de mal. Não pergunta, entende como é que é o negócio? Então, a gente precisa ter aquela maturidade, né, para poder lidar com essas situações do tipo, olha, eu quero ajudar a minha igreja a crescer, mas eu não estou pensando em instituição, estou pensando em gente. Então o que adianta? As entradas aumentam, a membresia aumenta, mas aquele segmento singelo de Jesus não vai para frente. Então, assim, esse tipo de coisa, né, que, parafraseando aqui o Lécio Dornas, eu acho legal, né, a crítica que ele faz. Que horas tem, gente? É 8h01. 8h01 e 8h03? 8h02. Então, eu vou ficar no teu relógio, porque aqui toca antes. Então, nesse caso, se der 8h15, já me dá uma ideia aí, por favor. Então, eu, por exemplo, se vocês quiserem, né, depois eu deixo até com a Lília para tirar cópia, porque eu acho que vai ser mais jogo eu falar do que ler, entendeu? Porque se eu ler, eu fico preso e não tem tempo, né? E nesse caso, por exemplo, não é o caso de vocês, mas pode ter de repente, né, alguma pessoa que acha que eu estou fazendo audiobook, entendeu? Em vez de estar conversando com vocês, né, eu só estou aqui. Então, por isso que aí ele até fala, né, por exemplo, no caso do discipulado, ele diz, né, não é realmente um método de crescimento de igreja, mas uma estratégia estritamente bíblico, consistindo na ideia de capacitar pessoas para fazerem discípulos e estes a fazerem outros numa cadeia interminável de multiplicação. Durante muito tempo surgiram manuais, livros e materiais de instrução sobre como fazer discípulos. Em muitas igrejas, o discipulado tem sido responsável por o responsável número 1, pelo seu crescimento. Então a gente, por exemplo, observa aqui, né, a questão, né, de você fazer alguma coisa, né, para preparar o pessoal para não apenas ganhar almas, mas para ganhar ganhadores de almas. Ganhar alma já é uma vantagem, porque a gente vive na época do crente cliente, né? A gente já vive nessa época. Então, se o cara for ganhador de alma, já tá bom. Mas a ideia do discipulado é de o cara se tornar um ganhador de ganhador. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele está ganhando, ele está de alguma forma educando aquela pessoa para reproduzir o que ele está fazendo. O crente cliente também faz isso, só que ele faz inconscientemente. O discipulador, ele faz conscientemente. Por exemplo, o crente novo senta do lado de um cara que fica falando mal do pregador. O cara que está falando mal do pregador, ele está discipulando, só que inconscientemente. Deu para perceber a situação? Aí, agora, por exemplo, o discipulador, ele até não gostou também, ele está junto, ele não gostou do que o cara pregou, mas ele sabe que dependendo do que ele falar, ele vai deseducar o cara. Então, ele deixa para pecar em casa, entende? Alguma coisa assim, mas ele não vai deseducar aquele cara que está chegando. Por quê? Porque ele é intencional.
Entende a ideia? Então, assim, e é uma coisa que você pode fazer dentro da estrutura da igreja. Você não precisa acabar com o EBD, você não precisa acabar com a união de homens, você não precisa acabar com a união de mulheres. Desculpa, eu estou falando os nomes antigos, tá, gente? Mas assim, é porque muda tanto o nome, embora é a mesma coisa, mas muda muito, entende? A união de homens, até hoje eu fico perdido, né? Porque assim, era união masculina missionária, união de homens batista. Aí assim, eu confesso que dá nó. Os homens da igreja, pronto, está resolvida a parada, entende? Aí nesse caso, em relação, né, ao caso aqui, igreja em célula, perdão. A ideia de dividir a igreja em pequenos grupos ou células encontra sua gênese histórica no ministério de John Wesley na Inglaterra do século XVIII, com o seu sistema de reunião de classes de 6 a 8 pessoas que se reuniam semanalmente para discipulado e crescimento espiritual. Então observa bem, né, que assim, um trabalho como esse, que depois foi alardeado no século XX, né, com a igreja da Coreia, né, embora é o seguinte, todo mundo quer imitar a célula, o negócio é imitar 5 horas da manhã a igreja cheia, entende? Aí nesse caso, e o pior, que às vezes assim, a pessoa, ela fala assim, vamos acabar com o EBD, porque agora a gente tem que ter igreja em célula. Só que uma coisa não atrapalha a outra, né? Como por exemplo, você tem o corpo reunido, né, na igreja local, no culto semanal, e você tem o corpo em células distribuído nos lares. Por exemplo, gente, o adolescente, né, ele tem mais sono do que o velho, na maioria das vezes, né? Então assim, o velho assim, da coisa de 5 horas da manhã, está acordado lá com a gaiola de passarinho, sentado na calçada. Se ele for aposentado, não tiver o segundo emprego, aí fica lá, né? Enquanto isso, o adolescente, por exemplo, deu 10 horas da manhã para ele estar de madrugada. Então, aí, assim, é diferente. Então, por que tem que ser tudo do mesmo jeito? Você pode juntar por afinidade, idade, interesse, entende? O pessoal da música, né, é uma panela, os adolescentes é uma outra, velho, mãe solteira, entende? Divorciados, assim. E nisso, as pessoas elas se unem e se entendem. Agora no atacado, o pastor prega para geral, e às vezes que o pastor está pregando não alcança todo mundo particularmente, porque quando eu falar de família, na minha cabeça vem o quê? Pai, mãe e filho, e a mãe solteira, e a viúva, e o filho que é criado pelos avós. Entende como é que é o negócio? Então, ou seja, na célula você já tem as identificações, né? Mas assim, quem disse que tem que acabar, né, com o trabalho da igrejinha, do igrejão, entende? Você pode fazer essas coisas. Seguindo aqui, ele fala mais coisa, tá, gente? Mas eu só estou pegando o resumo. Multiministério. Na década de 80, o multiministério consistia na organização de pequenos grupos para cursos diversos nas dependências da igreja. Muitas vezes liderado pelas senhoras, era curso de cabeleireira, com as costuras, manicure, culinária, bordado, alfabetização de adultos, música, etc. Então havia muito esse tipo de coisa, não sei se vocês lembram, né? Geralmente, com todo respeito aos homens, mas sempre foi mais difícil emplacar os homens nesse negócio, era um negócio de crochê, tricô e tal. E qual o problema? Não estou dizendo que é errado, e não estou dizendo que não tem gente que não quer. Mas, por exemplo, cadê alguém para ensinar o web design? Entende? Cadê alguém para ensinar a pessoa a ganhar dinheiro com a internet? Por exemplo, tem uma jovem amiga minha, jovem, desculpa, depois da minha idade, eu chamo mulher de 50 anos de menina, foi mal. Mas assim, ela está mais ou menos da minha idade, né? E assim, e a gente montou um canal no mesmo período. O canal dela é Aluna Cozinha, o nome dela é Luciana, mas ela escreve Aluna, né? Então fica Aluna Cozinha. E aí nisso, ela me ajuda aí eu ajudei ela a se inscrever no meu canal, eu escrevi no dela, só que ela está com 30 mil, eu estou com 2. Entendeu? E aí nesse caso, por exemplo, para ver a qualidade do meu canal e do dela, né? Então observa bem, ela, né, tá no nível de monetização. Eu cheguei, nesses 2 anos, só consegui 200 e poucos reais. Até chegar no montante do dólar para tirar, né? Então vamos seguindo. E aí vamos falando de Jesus. E nesse caso, brincadeiras à parte, onde eu quero chegar?
de repente, quantas irmãs, por exemplo, eu já tive situação, quando minha esposa teve descolamento de placenta, o médico falou que ela não podia lavar louça, não podia varrer casa. Quase que eu pensei assim, ela subornou esse cara. E aí nisso, eu, por exemplo, fui no YouTube para pegar dicas de como lavar louça rápido. Gente ganhando dinheiro no YouTube, ensinando a lavar louça com eficácia. Então observa bem, cadê alguém para ensinar esse tipo de coisa hoje? Não estou dizendo que o crochê não vai ensinar, mas que tal ensinar pessoas que não têm renda nenhuma a fazer crochê e inclusive ensinar crochê de modo que assim, eu estou dormindo e estou fazendo dinheiro, porque tem gente aprendendo comigo. Aí eu pergunto, isso não atrapalha, né, a reunião da igreja? Não atrapalha, entende? Só que qual é o problema? O futuro não é mais como era antigamente. Desculpa, né, citar a música profana do mundo, né? Mas assim, as pessoas, elas assim, ou querem quebrar tudo, o que eu entendo que não é legal, porque a igreja é de gente. Chegar lá atropelando pessoas, para mim não vale a pena. Para mim não vale a pena, né? E em contrapartida, ficar mantendo aquele negócio engessado, né? Só para que meia dúzia fique feliz, também não é legal. Uma vez eu cheguei para um irmão, ele era afastado de uma igreja batista durante 30 anos. Quando ele voltou, ele queria voltar para uma igreja batista. Aí ele começou a procurar, porque a igreja tal, não sei o que tal. Eu falei, olha, é o seguinte, chamei um diácono da igreja e falei assim, tá vendo esse irmão aqui? O pai dele é dessa igreja, a filha dele é dessa igreja. A gente precisa estar numa igreja que o adolescente venha junto com o velho. A gente precisa estar numa igreja que o pai venha na mesma igreja que o filho. Uma igreja que é feita só para jovem, sei lá, uma igreja que é feita só para velho, entende? Porque eu até entendo o discurso do Rick Warren na questão do público-alvo. Claro que vai ter uma igreja que vai ter um perfil que vai atrair mais jovens, e vai atrair velho de cabeça fresca, e vai ter aquela igreja que vai atrair mais velho, e vai atrair o jovem, filho e neto de crente, entende? Que cantou desde pequeno, vinde meninos, vinde a Jesus. Ele canta assim Davi das vagas procelosas, sem saber o que são vagas, sem saber o que são procelas, mas ele está feliz, porque ele se sente, né, no estado atual, ele se sente o ser no mundo. Agora o cara que veio de lá de fora, beijinho no ombro, recalque passa longe, entende? A geração que conheceu Mamonas Assassinas já é difícil de chegar, mas imagina o pessoal hoje do K-pop, esse pessoal chega hoje aqui, e aí a gente começa a cantar aquela música arrastada, né? Então, aí por exemplo, você está lá, temos por lutas passado, entende? O problema não está no hino. Fernandinho pega música tradicional e música contemporânea e a juventude canta. Mas a gente quer fazer igual na época que a gente amarrava cachorro com linguiça. Lembra, fulano? Aí não dá, porque ele se fez carne e habitou entre nós. A gente não quer sair da zona de conforto da gente. Aí complica, entende? Então eu entendo que assim, a crítica que o Lécio Dornas faz é legítima, porque o pessoal quer acabar com a EBD e quer acabar com as estruturas, como assim, a música tradicional não alcança ninguém. Gente, o que toca o povo é adoração contagiante. Se você, com o coração redimido, aberto, Deus te tirou do tráfico, Deus te tirou das drogas. Eu fui pregar numa igreja, o que eu estou acostumado com o testemunho das pessoas? Eu era um bêbado. O testemunho que eu conheço é isso. Aí eu estou conversando com um cara, né? Não vou nem dizer o lugar, eu estou conversando com ele, não, porque meu testemunho, né, que assim, quando o pastor me encontrou, era daqueles que cerrava o corpo das pessoas, quase que eu fiquei com medo do cara. Aí eu falei assim, meu Deus, obrigado, quem está salvo, Jesus, entende como é que é o negócio? Aí imagina, um cara desse, né, eu não sei se foi naquela época do toque no altar, trazendo a arca, aquela época do tumulto, né, do dinheiro, aquele negócio todinho, e aí aquela música, o chão vai tremer, todo mundo pulando, aquela coisa todinha, era uma igreja batista, e eu falei assim, gente, esse cara cerrava o corpo dos outros, e eu vou dizer que ele não é crente porque ele está pulando na hora do louvor? Quem não é
crente sou eu que estou falando isso do cara. Entende como é que é o negócio? Mas a gente tem aquela ideia de formato, certo? E por exemplo, em vez de eu comentar a opinião do Lécio Dorn, estou botando a minha, né? Desculpa, gente. Mas aí, falando, né, sobre a questão, né, do multiministério, é algo que pode ser usado, mas não precisa ser necessariamente agora a igreja é multiministério. Não, você pode fazer isso, pode fazer o discipulado, pode fazer a célula, pode fazer um monte de coisa, né? Aí tem, por exemplo, a rede ministerial. Foi uma época que assim fluiu muito, muita gente usou, baseado na rede ministerial, né, em que o nome que mais se sobressaía aqui no Brasil era até o Bill Hybels, né, mas esse trabalho foi escrito, né, por outras pessoas também, e nesse caso tem uns nomes aqui, mas Revers, Nevers, Nevers, então deixa para lá. E aí nisso, em síntese, o processo parte do princípio que para ser um servo fiel e dedicado, o crente precisa descobrir três coisas: a paixão que Deus lhe deu, os dons espirituais que Deus lhe deu, o estilo pessoal que Deus lhe deu. A paixão vai lhe indicar exatamente onde no corpo de Cristo ele deve servir. Tem gente que tem paixão por uma área. Se é ovelha obediente, vai até atender o pastor e atuar numa outra. Mas é o seguinte, lembra do pato? O pato corre, voa e nada. Olha como é que ele nada, olha como é que ele corre, olha como é que ele voa, entende? Então, o cara sem paixão, ele vai até fazer na filosofia do pato, entende como é que é o negócio? E aí, por exemplo, a questão dos dons espirituais. Deus não capacitou aquela pessoa para aquilo. Às vezes ela até quer. Eu acho bonito ser pastor, entende? Eu acho bonito pregar, eu acho bonito não sei o que lá. Tá, mas ela não tem dom. Eu acho bonito cantar, mas eu não canto. Entende? Aí o que acontece? Não, o bom é quando a pessoa percebe, porque tem aquela pessoa que não percebe. Por exemplo, a pessoa que percebe, ela sabe que está fora do tom, ela tira o microfone e canta com a igreja. A que não percebe, fala assim, dó maior. Aí tu bota dó maior, ela vai lá para Nova Iguaçu, acabou, entendeu? Aí, só Deus na causa. Mas... não, e pior que eu fui numa igreja e eu assim, eu sofro de simitidez aguda, né? Eu sou simitido. E aí nesse caso, era uma igreja que assim, tava lá o baixista, tava batendo, mas não tinha ninguém na guitarra. Aí eu toco em congregação, aí corinho de fogo, né? Música no campo harmônico ali, acorde maior, menor, tranquilo, fui, né? Chá com pão, beleza. Ninguém tava nem aí pra mim mesmo. Tranquilo, porque se é igreja batista, aí o cara já fala logo, essa eu não conheço não. Aí tu canta sozinho, mas ele não vai. Mas assembleano não. E tu pede o tom errado, ele nem esquenta e vai, né? E vambora. Percebe a questão de cultura, como é que é diferente? E aí nesse caso, por exemplo, tô eu lá, aí o cara, isso aí qual é o tom? Aí ele, é si. Aí eu porque assim, teve música que a pastora puxou que eu acompanhei, mas aí ela foi fazendo aquilo que a gente chamaria de popurrí. Não vou nem falar o nome, porque se eu falar o nome, aí os irmãos vão achar, o pastor está dizendo que música até é popurrí, mas assim, é que nem corinho de fogo e forró. A diferença está na letra, né? E no fenômeno, porque assim, o ritmo, e aí nesse caso, estava lá e começou, aí vai de um daqui, vamos para lá, os que eu conhecia, né, a gente vai, mas de repente ela foi para um outro que eu aí qual é o tom? Ele, si, qual é o tom? Si, qual é o tom? Eu falei, não está indo, ele, se vira pastor. Aí eu fui procurar sozinho, esqueci todo mundo, mas ninguém também estava nem aí para mim, entendeu? Estava lá o mistério rolando, aquele negócio todinho e tudo que foi. E nesse caso, mas seguindo aqui, a respeito da questão, né, falei, né, da paixão, né, falei do dom, né, e a questão, né, do estilo pessoal. Cada um é de um jeito. Eu, por exemplo, eu não imaginava que um dia eu seria ordenado ao ministério pastoral. Vocês já me viram pregando. Eu não sou de falar doravante, genuflexo, eu não sou desse negócio. Entende? Eu acho bonito, sabe? Tem pastor que prega e faz aquela pausa. Chega a me dar ansiedade. O pessoal está conversando, ele está pregando, ele para assim.
Aí o pessoal para de conversar, olha para ele. Não estou falando aquele pastor que faz a pausa para o pessoal se tocar, não. Ele faz pausa dramática mesmo, por causa, homileticamente falando. E aí nisso, o que acontece? Eu falo meio que assim, o ar vai acabar, entende? E eu achava que eu não entraria. Quando eu fui convidado para escrever as lições de escola bíblica da Convenção Fluminense, eu também fiquei impressionado. Por quê? Porque quando eu via, às vezes, textos de escola bíblica, era mais difícil ler o autor do que ler a Bíblia, por causa da terminologia, entende? O cara, às vezes está escrevendo, parece que ele está falando com teólogos, parece que ele está falando com, entende? E não com o povo, entende? E aí nesse caso, quando eu fui chamado para escrever para a brasileira, aí que eu fiquei mais surpreso mesmo. Mas o que eu observo? É aquela questão de haver uma leitura. A gente está precisando de alguém para conectar com o povo. Não adianta o cara ser cabeção e não conectar. O que adianta a sua igreja? É a nata, mas uma nata que não alcança as pessoas. É uma nata que o povo entra e não conecta, não entende. Parece que entrou num outro planeta, certo? Então a gente percebe que essa questão, né, de paixão, dom e estilo é algo muito importante para se tocar. Por exemplo, tem gente que eu falo assim, pô, essa pessoa é boa para falar com fulano de tal. Essa aqui não é. Entende? Porque a pessoa tem o seu estilo pessoal. Então não dá para eu imitar o estilo de vocês pregando, mesmo que eu queira, entende? Porque eu tenho o meu. Mas também não dá para eu fazer uma coisa que eu não tenho dom para fazer. Tem gente que vai fazer melhor do que eu. Então eu posso fazer uma coisa tipo Filipão. Ó, faz isso, faz aquilo, não sei o que lá e tal. Eu oriento, eu dou a dica, eu oriento o voo. Mas não necessariamente, né, eu vou fazer o trabalho da pessoa. Aí é nessa hora que eu tenho que fazer o jabá do meu livro, Pastor Pra Quê? Né? Que assim, às vezes o pastor quer fazer o trabalho do membro. Por quê? Mas nessa hora eu entendo um pouco o pastor. Porque as pessoas têm aquela ideia de que o pastor não trabalha, né? Então o pastor, para mostrar serviço, vai fazer o trabalho de todo mundo, para mostrar que está ocupado. Ou crente cliente, boa, exata, isso, porque tem um cara que faz pela questão de querer mostrar que está fazendo alguma coisa, mas tem aquele que está fazendo porque é o seguinte: se eu não fizer, o chão vai ficar sujo. E aí nessa brincadeira, né, observa bem, ele é membro, ele não é corpo. Então quanto mais ele fizer, mais o povo não vai fazer, porque o povo sabe que tem ele. É que nem o cara que vai malhar, toma testosterona. O que o organismo aprende? Produzir testosterona para quê? De 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias entra uma parada aí. Aí o que acontece? Vai chegar uma hora que a testosterona... Primeiro, que assim, pessoal da minha geração, a testosterona já vai começando, né? Bye, tristeza, não precisa voltar. Então, já é normal. Vitor Belfort tá aí, né? Que teve que parar por causa de tomar testosterona, pelo fato de não ter mais aquela agressividade para a luta, né? Então, ou seja, estava na hora de parar. E aí o que acontece? O corpo tem que fazer, mesmo que seja precário. Tem coisa que tem gente que faz pior do que eu faço, mas eu prefiro que ele faça. Por quê? Para ele se desenvolver. Se for o caso, eu mando um link de um vídeo de alguém que toca assim, que faz não sei o que lá. Eu prefiro isso do que eu fazer. Por quê? Mas é opinião minha, gente. Vocês não são obrigados a fazer isso no ministério de vocês, não. Tá bom? Quando a pastora Natália, ou bispa, não sei qual vai ser seu futuro, chegar é o seguinte: não, olha só, cada um no seu quadrado, né? E por exemplo, correndo aqui, não me falou quando era 8h15, né? Perdão, já passou. Passou, obrigado por dizer. Então, nesse caso, agora me derreteu, agora pronto, agora eu já não brigo mais com ela. Ó, essa aí é boa de fala, hein? Gostei, vou pedir um curso para ela depois. Olha aí, essa aí é boa. Então, por exemplo, a rede ministerial, ela dá essa dica, ó. Então, estou sendo perseguido. Então, quanto, por exemplo, a questão da igreja com propósito, né? A gente, por exemplo, né, tem um livro chamado Uma Igreja com Propósito. Não sei se alguém aqui já leu, né? Alguém já leu? Não? Está dizendo que não leu só para ficar bem comigo, né? Então, é um livro muito legal, né? E assim,
É um trabalho, né, fantástico, né, que ele fez com a igreja dirigida, né, por propósito. Então, por exemplo, você tem, né, a adoração, comunhão, evangelismo, serviço e discipulado. E aí nisso, em vez de dirigir a igreja em departamentos, como as igrejas baptistas fazem, né, ele faz em ministério. E ele divide nesses 5 ministérios, ou seja, é uma coisa leve e enxuta. Se fosse só isso, tá bacana, mas tem uma série de outras coisas que você tem que mudar. E qual o problema quando você vai fazer isso na igreja? Porque, por exemplo, eu fui pastor de uma igreja que o pastor transformou a igreja em ministério. Só que a igreja pensava em departamento. E ele não ficou 2 anos na igreja. E eu fiquei 10 anos lá. Ou seja, eu apanhei igual um charuto em boca de bêbado. Por quê? Porque como é que eu ia dar conclusão a uma coisa que ele começou, que não fui eu? A igreja não era departamento, mas também não era ministério. Entende? Por quê? Ministério, comissão de indicação, tem aquele monte de departamento, tem 5 pessoas e 200 milhões de cargos, né? Aquela coisa todinha, tudo tal. 5 ministérios, opa, que delícia. Só que aí é aquilo que eu falei, você vai atropelar as pessoas? É nessa hora que, assim, até que ponto a gente está numa igreja que as ovelhas confiam no pastor, a gente está numa igreja que o pastor não é um malandro para manipular, a gente está numa igreja que os diáconos ajudam, em vez de terem um projeto político particular de poder, entende? Então, até que ponto a gente é irmão, ou é STF, Câmara e Planalto, entende como é que é? E é claro, e mídia. Então, você fez sinal ou só estava segurando, meu irmão, a caneta? Só a caneta. Ah, então tá legal. Então, para a gente fechar aqui, porque vai tocar de novo, então, deixa eu ver aqui, só para ver se dá para pegar, deixa eu ver, conferência, deixa eu ver aqui, sim, o Rick Warren começou essa igreja do nada, apenas com a família, e em 20 anos já estava com 14 mil membros. Seu segredo? O estabelecimento de 5 propósitos para a igreja, a partir da análise de textos bíblicos sobre igreja, de 5 níveis de compromisso das pessoas para com a igreja, e de programas que atendam às demandas destes 5 propósitos nesses 5 níveis de compromisso. Assim, aqui tem uma baita de uma administração. Todo mundo aqui já ouviu falar de Peter Drucker, né? Então, assim, é conhecido como o mago da administração. Então, assim, eu não sei a história de Rick Warren, mas parece que ele bebeu alguma coisa nessa fonte também. Mas, assim, não que seja errado você pegar ferramentas administrativas, mas é um negócio muito bem organizado, certo? E aí, nisso, olhando para cá, né, o resultado dessa fórmula simples é uma igreja saudável e equilibrada, uma superpotência eclesiástica que está ganhando gente aos montões para o Senhor. Aí ele fala, porém não adianta querer copiar a igreja de Saddleback aqui no Brasil. O que podemos fazer é aplicar princípios, a fórmula, à nossa realidade brasileira. O grande problema com quem se desenvolve, com quem desenvolve um método, é pretender que ele seja a última palavra, o que a gente falou aqui, a solução final do problema. Rick Warren não chega a cometer este erro, mas ele já deixou claro que deseja testar seu sistema no mundo inteiro. Ele de fato acredita que sua fórmula pode funcionar em qualquer contexto. Então, percebe o que está acontecendo, inclusive no Brasil, São José dos Campos, a gente tem a igreja da cidade, né, com Carlito Paz, aquela coisa todinha. Isso que está acontecendo é um percurso dessa mentalidade em outras áreas do mundo. Só que, por exemplo, teve um monte de pastor que se deu mal com esse negócio, entende? Teve pastor que se deu bem, mas teve pastor que não. Teve igreja que deu tudo certo, teve igreja que teve racha. Infelizmente a gente trabalha com pessoas, mas nem sempre fórmulas, com todos os tipos de pessoas. Entende? Fica complicado. Um grupo de pessoas pega bem aquela fórmula, mas o outro não vai. Que nem cabelo. Quando você usa shampoo, não adianta eu de cabelo enrolado, porque eles não shampoo com cabelo liso. Deu para entender? Você falou um negócio fantástico. É como, por exemplo, né? Eu quero franja. Aí eu fico igual um doido querendo ter franja. Aí eu vou, passo Enê, passo não sei o que lá, faço não sei o que, tal. Quando, por exemplo, quem tem uma estrutura genética que lhe possibilita ter franja, não vai fazer metade do meu esforço. Então que tal ser peixe na água?
entende? Em vez de ser um peixe que quer latir. E encontrar o seu lugar no mundo. Em compensação, né, a pele do branco não tem a resistência que a minha tem ao sol. Ou seja, cada um tem a sua característica, tem a sua particularidade. Cada igreja, cada bairro, cada família, cada pessoa. Então eu vejo a crítica do Lécio Dornas como uma crítica justa. Ele não está dizendo que nenhuma dessas coisas são ruins. Ele só está dizendo que a gente tem que ter cuidado para não ficar de método em método, né, fazendo coisa para a nossa igreja crescer. Eu devo possivelmente, embora eu tenha falado com vocês sobre o projeto político-pedagógico, lá perto do final, abordar esse assunto com eles, entende? Por causa do assunto educação cristã. Tá legal, gente? Quero já falar isso, até porque, perdão, o nome do irmão? Jurandir. O irmão Jurandir até estava preocupado devido à diferença de nível. Aí eu falei que assim, olha, o que acontece aqui é que a gente, né, eles estão no outro período, mas é a mesma disciplina. Então a gente vai pegar o mesmo caminho, né? Mas eu já estou dando esse bizu, né? Porque eu sei que na época da Deise e do André, não foi? Que eu falei sobre esse assunto. E eu devo bater nessa tecla de novo, até porque no final, se eles forem trabalhar com educação cristã, eles vão precisar fazer um projeto para a igreja deles. E nessa hora, de repente, quem sabe, vocês podem ser até, né, os facilitadores do processo. Olha aí, tá bom, minha gente? Então falamos de crescimento de igreja. Se alguém for querer tirar cópia, eu deixo lá com a Lília. Posso deixar com ela? Ah, então tá beleza. Gente, até daqui a pouco.